Então, hoje nós temos a grata satisfação de receber Júlio Viluca, ele é da Casa de Oração Antônio Viluca. O vô que fundou? Tio? Que bom! Beleza. Então, que o Júnior seja iluminado para passar os ensinamentos mais uma vez para nós, e nós agradecemos imensamente, viu, Júnior? É de Valentim Gentil, viu, gente? Aqui pertinho. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus. Acredito que todos nós não conseguimos sentir a paz diante do ambiente, onde esse ambiente é todo preparado. Conseguimos, ao adentrar, ouvir essas belas canções que vamos aclamando, podendo ler as mensagens que estão passando aqui. E tudo isso vai nos ajudando para que a gente possa sintonizar e conseguir sentir tudo que a casa tem a nos oferecer. E que nesses momentos, então, nós rogamos a Deus, o nosso Pai amoroso, que Ele nos envolva com a sua paz, que as palavras desta manhã possam acalmar os nossos corações e, principalmente, nos fortalecer na nossa jornada evolutiva. Que o Senhor esteja com todos nós. Para a manhã de hoje, o tema que nós vamos abordar se chama recomeçar. Com a frase dita por Chico Xavier, nós damos início a essas reflexões, que ele nos diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo dia. Com isso, nós não podemos entender que aquilo que passou, do que nós vivemos, não pode mais ser alterado, mas o nosso presente e o nosso futuro dependem de nós e de nossas ações. Portanto, a cada momento, a cada minuto, nós temos a oportunidade de recomeçar. Com o passar dos anos, nós nos habituamos em sempre deixar o começo ou o recomeço para uma próxima oportunidade, uma próxima ocasião, uma próxima data, um próximo ano. E com isso nós vamos deixando que nossa vida vai passando e as oportunidades vão ficando para trás. Quando nós resolvemos que queremos começar a nos alimentar melhor, fazer uma dieta, começar uma atividade física, ir a uma academia, nós sempre deixamos para dar início na segunda-feira. Ou também, quando nós queremos e resolvemos que nós vamos nos dedicar mais às causas sociais, aos trabalhos voluntários, às atividades de estudo e trabalhos que essa casa oferece. E ao mesmo tempo nós pensamos: mas a minha vida é tão corrida, eu quase não tenho tempo. Mas, quando eu me aposentar, eu então irei me dedicar mais a essas causas. E com isso, o tempo vai passando, a nossa existência vai transcorrendo, e nós vamos deixando sempre para o amanhã as oportunidades que nós podemos fazer, acreditando que esse amanhã irá chegar, mas nós sabemos que ele pode não acontecer. Nós não sabemos quando seremos chamados a retornar à pátria espiritual. Portanto, tudo aquilo que nós ainda queremos deixar para depois, nós devemos começar agora. Com isso, nós podemos entender que as mudanças que nós temos que fazer, elas devem ser feitas dentro de cada um de nós. Porque nós ainda acreditamos que algo externo fará por nós as mudanças significativas que nós temos que fazer dentro de cada um de nós. Eu gosto de usar bastante esse exemplo, que é bem prático para a gente entender. Acredito que muitos
devem ter ouvido, ou até mesmo já feito. Aqueles rituais de passagem de ano novo. Quando nós vamos iniciar o ano, nós pensamos, esse ano eu quero ter mais paz. Então eu vou usar uma roupa branca. Esse ano eu quero ter mais dinheiro, então eu vou usar uma roupa amarela. Ou esse ano eu quero ter mais amor, eu vou usar então uma roupa vermelha. Porque nós ainda acreditamos que algo externo fará por nós o que nós precisamos trabalhar intimamente. Se nós queremos ter um ano de mais paz, ou um dia de mais paz, ou uma vida com mais paz, precisamos nós ser mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos. Se nós queremos ter um ano com mais amor, ou um dia com mais amor, ou uma existência com mais amor, precisamos nós sermos mais amáveis, mais caridosos, mais tolerantes com o nosso irmão que também se encontra na evolução espiritual que nós nos encontramos. Portanto, nós temos que fazer as atitudes a cada momento, não esperando o externo, e sim fazer a nossa evolução interna, porque é isso que nós vamos conseguir melhorar e evoluir. Portanto, a oportunidade de recomeçar é agora. Nós queremos mudança, mas nós não queremos mudar. Tem uma frase que diz, porque quando você muda, o mundo muda com a gente. Mas o mundo que muda com a gente é o nosso mundo íntimo, é o nosso eu. Porque quando nós mudamos, nós passamos a sintonizar vibrações diferentes, companhias espirituais diferentes, passamos a nos portar e sentir melhores. Com isso, as pessoas do nosso convívio passam também a perceber, a ser melhores tratadas. A gente começa a ser mais calmo, mais tolerante. Então, com isso, o nosso convívio começa a melhorar. Madre Teresa de Calcutá conta uma de suas biografias que certa feita ela e seus companheiros invadiram um templo hindu que estava abandonado. Mas essa invasão não foi para afrontar o povo naquela época, ou até mesmo uma invasão sem motivo. Houve um real motivo. Junto delas estavam pessoas enfermas, lepra, câncer, doenças e fases terminais. Elas então adentraram ao templo, comportaram ali a todos e começaram os seus devidos tratamentos. Mas entendemos nós que para aquela época, mulheres cristãs invadindo o templo hindu gerou uma revolta sobre a grande população. E eles foram até lá. Quiseram retirá-las, ameaçaram até mesmo com a própria morte. Chamaram então as autoridades locais, que ao se dirigirem até lá, eles adentraram e puderam observar que aquelas mulheres não portavam nenhum tipo de acessório. Elas não tinham luvas, elas não tinham máscaras, elas estavam portando apenas o amor. As autoridades locais, ao observarem todo aquele trabalho, se voltam à população e dizem: nós iremos retirá-las, algemá-las, prendê-las e depois julgá-las, mas com uma condição. Assim que nós retirarmos elas daqui, vocês lá dentro, e continue fazendo o belo trabalho que elas estão fazendo. A população então se entrolha e todos voltam aos seus devidos lares. Porque nós queremos mudança, mas nós não queremos. Nós queremos mudar o outro, nós queremos apontar e criticar o erro do nosso semelhante que nós julgamos que está errado. Mas muitas das vezes nós não queremos mudar em nós aquele mesmo erro que nós apontamos no outro. Porque é muito fácil criticarmos, é muito fácil julgarmos, mas não é fácil mudar em nós. Porque para mudar em nós, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, termos a atitude, o ímpeto de melhora, mas o outro basta apenas criticar. Quando nós queremos fazer mudanças significativas em nossa existência,
seja através de um vício, seja através de uma maledicência, seja através do que quer que seja, que nós já percebemos que não está fazendo mais bem para nós. Nós precisamos trabalhar isso diariamente para que a gente consiga. Porque muitas das vezes nós queremos inúmeros objetivos. Vamos fazer uma vasta lista de tudo que nós queremos alcançar, acreditando que basta seguir então essa lista, que iremos concluir. Mas ao contrário do que imaginamos, essa lista, ao invés de nos auxiliar, ela passa a nos prejudicar. Porque nós começamos a fazer várias listagens e não e nos colocamos a pensar: por quê? Eu não consegui concluir tudo aquilo que eu mesmo tracei como objetivo para a minha existência. E a resposta se dá, meus irmãos, porque uma mudança real e sincera, ela leva tempo. Nós não conseguiremos fazer apenas de um dia para o outro mudanças significativas em nossa existência apenas na primeira oportunidade, na primeira tentativa. Nós precisamos ter disciplina, continuar até que a gente então consiga. Vamos usar um exemplo. Nós chegamos todos os dias aos nossos lares, adentramos e colocamos os nossos objetos pessoais sempre no mesmo lugar. Fazemos isso no decorrer de muitos anos. Mas, um belo dia, eu resolvo que não vou deixar mais lá. Irei mudar. Colocarei então em outro. Vou dormir, ao acordar, onde irei buscar os meus pertences e objetos pessoais, no mesmo lugar que eu me habituei a fazer por tantos anos. E assim também é conosco na nossa vida. Quando nós queremos uma mudança, nós ainda retornaremos a cometer este erro antigo, assim como o exemplo da chave. Mas, se nós habituarmos em deixar a chave sempre no outro lugar, chegará um momento que nós não precisaremos retornar ao lugar antigo. Assim também é conosco. Se nós insistirmos, persistirmos nessa mudança, não precisaremos mais e não faremos mais os erros antigos, porque já nos habituamos a fazer o que é novo, o que é bom, o que é melhor. Portanto, nós precisamos começar o fato da nossa melhora existencial nesse presente momento. E não deixarmos para amanhã, fazermos mais inúmeras listas, mas escolher apenas um objetivo, trabalhá-lo diariamente em nós, para que a gente consiga esse êxito, depois passe então para o próximo objetivo. Recomeçar é fazer novas escolhas todos os dias. Hoje, ao acordarmos com uma manhã fria, nós escolhemos levantar do aconchego dos nossos lares e vir em busca do que há de melhor nessa existência, que é o conhecimento do Evangelho, onde ele nos liga ao Pai, onde nós conseguimos buscar todas as forças necessárias para lidar com as dores e dificuldades da nossa existência. Quando nós escolhemos em acordar pela manhã, agradecer a Deus a oportunidade que nos deu em mais um dia, nessa página em branco do meu livro da vida, onde eu sou o autor, e colocarei nela a escrita, a página, o tema que eu fizer. Cabe a mim se querei ter uma página da minha existência de boas ações ou não tão boas. Se eu ainda também não agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, pelos meus familiares, esposa, marido, aquele ao qual me facilita a dia no cotidiano, eu também consigo exercer a lei do amor que eu posso agradecer. Se eu ainda não agradeci a Deus pelos filhos ao qual tenho a existência, onde eu consigo instruí-lo ao bom caminho, que eu posso agradecer. Porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, nos será perguntado: o que fizestes com os filhos ao qual eu confio? Que a nossa resposta possa ser: eu amei com todo o amor que eu tinha. Eu eduquei com tudo que eu podia. E eu procurei colocá-lo ao bom caminho, assim como o Senhor fez comigo. Ou se eu ainda não agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho, que me garante o pão de cada dia, onde através desse pão de cada dia
eu consigo manter este corpo físico, e com esse corpo físico eu consigo buscar o conhecimento e a evolução do meu espírito, eu posso agradecer. Mas muitas das vezes nós pensamos, mas você não conhece as pessoas difíceis que têm que conviver com esse ambiente. Mas e se nós pararmos para analisar? Será que nós também não podemos ser as pessoas difíceis de convivência do outro? Todos nós estamos em constante evolução, cada um em seu grau evolutivo. A nós não cabe julgamento. A nós podemos apenas amar. Ou ainda, se eu não agradeço a Deus por pequenas coisas, como por exemplo, poder enxergar hoje um lindo amanhecer do sol, poder ouvir um belo cantar de pássaro, ou até mesmo estarmos aqui hoje, ouvindo sobre Jesus, respirando o ar puro, sem a ajuda de aparelhos, que nós possamos passar a agradecer. Quando nós sintonizamos e agradecemos as pequenas ações que passam despercebidas em nossa existência, nós passamos a dar mais gratidão pela vida e deixar com que ela seja tão pesada, porque nós ainda queremos aquilo que não possuímos e não agradecemos pelo que nós temos. Se nós ainda acharmos, meus irmãos, que o externo, que o do outro, e aquilo que aquele tem eu não tenho, é o que irá me fazer feliz, adentramos a um hospital onde existem inúmeras pessoas com doenças físicas, câncer, doenças terminais. E pergunte a ele o que seria a riqueza para aquele momento. Sem sombra de dúvidas, todos irão dizer que a riqueza é o que nós temos aqui hoje. Todos gostariam de estar aqui, ao invés de estar numa maca de um hospital. Portanto, que nós possamos agradecer e valorizar as bênçãos que Deus tem feito conosco. Cada irmão, cada companheiro que me exige que eu coloque em prática o Evangelho de Jesus pela dificuldade do convívio, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, para podermos colocar em prática o amor de Cristo. Que possamos passar a enxergar a vida com mais leveza, com mais calma, com mais tranquilidade. Ao mundo atribulado que nos encontramos hoje, onde inúmeras pessoas estão com tantos problemas emocionais, com tantas dificuldades, nós temos que ser a semente do Evangelho, a adentrar naquele coração, para que ela possa germinar, possa dar bons frutos e possa florescer, assim como um dia foi feito também para nós. A nossa existência, ela é composta por inúmeros caminhos. Muitas das vezes nós percorremos caminhos que nós não conseguimos achar um retorno. Na nossa presente existência, no plano reencarnatório, entendemos que ela seja traçada como um GPS. Pelo GPS nós colocamos o ponto de partida e o ponto de chegada. É traçado então uma rota. Quando no GPS nós pegamos uma rota alternativa, nos desviamos desse caminho, o que o GPS nos diz? Vamos recalcular a rota. Assim também é conosco para a nossa presente existência. Quando nós vamos percorrendo caminhos diferentes, caminhos com dificuldades, dores, e nós vamos pegando os caminhos que nos distanciam do caminho do bem, do caminho de Jesus. Nós vamos nos perdendo por caminhos do orgulho, vaidade, ambição, ganância, e nós vamos passando a ter uma existência com mais dores, com mais sofrimentos, com mais dificuldades. Nós vamos passando por caminhos áridos, caminhos que têm pedras, caminhos que têm barro, caminhos que têm dificuldade. A nossa caminhada se passa a ser pesada, difícil. E é chegado o momento que nós então não conseguimos mais percorrer por isso. E nós rogamos a Deus então com aquela prece fervorosa: Senhor, me ajude.
para que eu possa, então, voltar ao bom caminho. E é nesse momento, meus irmãos, que o nosso anjo de guarda, o benfeitor espiritual, como queiram assim chamar, vem e assopra em nós aquela chama do amor divino que foi colocado no momento de nossa criação em nossos corações. E ao assoprá-la, assim como uma brasa coberta sobre as cinzas, aquela chama volta então a aquecer, volta a ficar luminosa, ela volta então nos falando, ficamos eufóricos, queremos então voltar ao caminho. E mesmo com todas essas dores, essas dificuldades, que nós mesmos acarretamos para a nossa existência através do nosso livre-arbítrio, o nosso benfeitor espiritual, ou anjo de guarda, vem e nos diz: vamos então, meu filho, recalcular a rota da sua existência. E nós então vamos retornando para o bom caminho. E o nosso Divino Mestre Jesus está a nos esperar com seus braços abertos, assim como o bom pastor que aguarda a ovelha que se desgarrou do seu rebanho. Então nós vamos retornando e ele está a nos esperar. E muitas das vezes, meus irmãos, nós teremos que recalcular a rota da nossa existência mais do que uma vez. Porque aquele que não sabe para onde ir, qualquer caminho que ele pega, ele julga certo. Mas aquele que tem a plena certeza que o único caminho a seguir é o de Jesus, ele já sabe que não há necessidade de percorrer outro. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo? Resposta: veja Jesus. Jesus é nosso maior exemplo de homem de bem que passou pela terra. Ele veio nos trazer a sua verdadeira vida. Ele veio nos mostrar como seguir, como trilhar, como se portar perante a figura de Deus. E após a vinda de Jesus, muitos outros vieram na terra para nos servir de exemplo e boa conduta. Ao nosso meio espírita, nós temos Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, até mesmo ao qual citei Madre Teresa de Calcutá. Mas todos nós temos alguém que não é conhecido pelo mundo, mas são conhecidos e caros aos nossos corações. Todos nós temos alguém que nos serviu de exemplo de boa fé, que nos conduziu ao bom caminho, que nos mostrou o Evangelho de Cristo. E a pergunta que nos fica é: e nós? O que nós estamos fazendo com a nossa existência para sermos dignos de exemplos de boa conduta? Se a resposta é positiva, que possamos então continuar. Mas se ela ainda não é, que possamos recomeçar para que ela possa assim se tornar. Tudo na nossa vida, ela tem um preço. Qual é o preço que nós queremos pagar? O preço da dor, do arrependimento, do tempo perdido, de não ter feito o que eu precisava fazer para evoluir e melhorar a minha existência? Ou o preço da dor, do arrependimento, ao preço da dor, da luta, da dificuldade, e retornar sem o êxito concluído? Ou ainda pior, qual é o preço que queremos pagar? O preço da dor, da disciplina, de termos lutado, de termos persistidos, de termos insistidos nessa mudança, mas obter o êxito de retornarmos melhor do que chegamos. Cabe a nós. Qual é o preço que queremos pagar? E para nós finalizarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa mensagem se encontra no livro Tudo é Possível Aquele que Crê. Esse livro é escrito por Aguinaldo de Fabiani, pelo espírito de Benedita Terra Pimentel. Benedita Terra Pimentel foi uma moradora de Valentim Gentil, uma trabalhadora do bem, onde
ela tinha inúmeras mediunidades naquela época de sítio. As pessoas iam até a propriedade que ela tinha, pessoas obsediadas, amarradas, com muitas dificuldades, e ela então ali recebia com o seu escudo, seu papel, auxiliava, ajudava. Ela recebia muitas das vezes o espírito de Bezerra de Menezes, onde prescrevia medicamentos para aquelas pessoas que muitas das vezes não tinham nem o básico. Comportavam ali todos com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, e deixam a sua vida trabalhando no benefício do próximo. E como ela muitas das vezes diz, eu não fiz nada perante a tudo que fez. Não estou citando isso para enaltecer o nome dela de maneira alguma, porque espírito nenhum precisa disso. Mas são pessoas de exemplo que podemos seguir. E ela, nessa discografia desse livro, ela deixa uma mensagem muito bonita. Essa mensagem ela me serviu para mim muitas vezes na minha vivência. Por isso eu gosto de compartilhar, porque muitas das vezes o que é bom para mim pode ser bom para o outro, pode servir e auxiliar também. E ela nos diz: quantas vezes já se deparou com problemas aparentemente intransponíveis? Quantos desafios diferentes surgiram em seu caminho na presente existência? Quantas vezes a máquina física falhou e teve a sensação que ia morrer? Quantas vezes sofreu o assédio daquele inimigo do passado que veio lhe cobrar dívidas antigas, levando você quase à loucura? Quantas vezes sofreu aquela calúnia que lhe feriu profundamente a alma? Mas nesse momento, pare e pense. Onde estão hoje os desafios, os problemas, o inimigo, a doença, o calo e a dor? Vocês, sem perceber, venceu tudo. Os problemas foram transpostos, os desafios foram vencidos, o corpo recuperou então o equilíbrio. O adversário desencarnado tornou-se seu espírito amigo. Vê como foi possível? Você, sem perceber, superou com heroísmo todas as dificuldades. Por certo, outros caluniadores surgirão em sua vida para lhe oferecer a lição da humanidade. E mais uma vez, você poderá vencer, pois afinal, tudo é possível naquele. Que nós possamos então, meus irmãos, continuar crendo em Deus, aos benfeitores abnegados e amigos, que tanto nos auxiliam. E que possamos aproveitar as oportunidades de deixar de lado tudo que nos prejudica, de entregarmos aquele perdão àquele irmão que nos deu, de pedir perdão àquele irmão que nos ofendeu, de fazer as pazes com aquele adversário enquanto ele ainda se encontra no caminho de Deus. Quantos lares são destruídos porque faltou diálogo? Quantos pais terminam a vida com o abandono dos seus filhos porque os filhos não conseguiram exercer aquele perdão? Ou quantos filhos vão embora de casa porque o pai não conseguiu fornecer aquele perdão? Quantos casamentos são destruídos porque não houve o verdadeiro amor? Quantas e quantas pessoas caem em depressão porque não conseguiram suportar o peso que não teve o perdão do cristão? Quantas pessoas não conseguem seguir a sua existência porque não teve aquela compaixão, aquele amor e a paz naquele momento de dificuldade? Todos nós estamos sujeitos ao erro. Não façamos aos outros o que não queremos para nós. Portanto, que nós possamos sair daqui hoje com a vontade, o desejo de recomeçar tudo aquilo que me desvia e me coloca longe do caminho de Cristo. Que Jesus esteja conosco, hoje e agora,